ao nosso tema de hoje, nosso encontro. Vamos orar. Deus amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui unidos mais uma vez na Tua presença. Em primeiro lugar, pedimos a Tua ajuda, Pai. Pedimos a Tua sabedoria para conduzirmos esse encontro que temos feito de segunda a sexta, meu Pai, com temas sempre relevantes. Hoje, um tema que para nós é muito importante, Senhor, princípios. Então, venha, Pai, da sabedoria, da direção a cada um de nós, para que possamos levar aqui não só aquilo que preparamos, mas aquilo que o Senhor também quer acrescentar nesse encontro de hoje, para o nosso crescimento, amadurecimento, e para todos aqueles que estarão conosco aqui, assistindo ao vivo, e aqueles que irão assistir mais tarde, ou amanhã, ou o dia que essa pessoa assistir, ela possa também receber algo que venha acrescentar na vida dela esse tema tão interessante que são princípios. Então, Pai, nós entregamos em Tuas mãos e desde já te agradecemos, abençoa a transmissão, Pai. Que tudo dê certo, que tudo corra bem, para que fique perfeito como o Senhor é perfeito. Te pedimos, te louvamos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia mais uma vez a todos. Gente, eu vou começar hoje pedindo aqui, Rosina, o que você trouxe para a gente a respeito de princípios? Não esqueçam de desligar seu áudio e sua câmera, tá bom? Enquanto o outro está falando. Quando eu aparecer na tela, você já sabe que está faltando 1 minuto. Caso você ultrapasse por algum motivo o tempo, não se preocupe se ultrapassar, porque eu vou avisar você. Quando eu aparecer no vídeo, você já sabe que tem 1 minuto para encerrar. Tá bom? Bom dia mais uma vez, Rosina. Você está sem áudio, Rosina. Rosina, você está sem áudio. Começa de novo, por favor. Desculpe. Bom dia. Agora eu acho que eu estou bem. Vou começar com o princípio moral. Os princípios morais podem ser honestidade, ética, respeito, bondade, que são valores universais que regem a conduta humana, contribuindo para uma relação saudável. Em 1 Coríntios 10, 23, fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, nem todas as coisas me edificam. Deus, através da sua palavra, nos orienta como devemos nos portar. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. O que esse texto está nos dizendo? Ele fala de honestidade, justiça, amabilidade. O que traz louvor para o Senhor é o que devemos procurar fazer. Qualquer relação se baseia no respeito. Precisamos respeitar as escolhas dos outros, mesmo não concordando com elas. Aprendemos na infância, através dos nossos pais, a respeitar os mais velhos, a cumprir nossas tarefas, a não mentir e por aí vai. Mas em Deus ampliamos os princípios morais que Ele nos ensina, o que pensar, como agir, como reagir, o que sentir e o que falar. Se antes de fazer qualquer coisa pensarmos o que faria Jesus no meu lugar, com certeza a gente erraria menos. Temos os princípios da legalidade, com leis a serem seguidas. Os princípios religiosos, que são normas estabelecidas pela religião que você professa. Princípios éticos, é o que rege a vida moral. Os princípios morais separam o certo do errado. Tudo isso está contido nos princípios de Deus para nós.
Deus nos orienta a amar, respeitar, ser paciente, ter compaixão, ser solidário, perdoar, ser honesto e justo. Alguém que inspira confiança. Precisamos ter fé e esperança. Precisamos ser leais e gratos, alimentar relacionamentos. Vivemos em sociedade e precisamos interagir com pessoas, mas temos nosso maior exemplo, que é Jesus, que nos seus 3 anos de ministério ensinou tudo na prática. Deus é o Senhor de todas as coisas, nos criou à sua imagem e semelhança para vivermos em amor e harmonia. É através do conhecimento da palavra de Deus que vamos conseguir alcançar os princípios que Deus escolheu para nortearmos a nossa vida com respeito e amor ao próximo. É isso que eu trouxe hoje. Graças a Deus, que bênção. Obrigado mais uma vez por sua participação. Olha, gente, esse tema é muito interessante, porque a gente tem várias experiências em nossas vidas, não só de pessoas próximas, como as nossas próprias experiências, né? E se a gente parar para pensar, quando a gente sempre procurou em nossas escolhas, nas nossas decisões, né, na nossa convivência com as pessoas, sempre que a gente valorizou os princípios, né, nossas escolhas foram mais acertadas, nossos relacionamentos deram mais certos, tivemos, digamos, menos problemas com as nossas emoções, né? Porque princípios, eles norteiam, como a Rosina estava falando, eles norteiam as nossas escolhas de uma forma mais assertiva, né? Você coloca ali, não, eu tenho um princípio, e esse princípio eu não abro mão. Porque a gente vive num mundo onde há muita corrupção, onde há, sabe, muitas relações de interesses que fogem a princípios básicos da nossa vida, né? Então, às vezes, a pessoa acaba, num momento, né, de necessidade, da correria, na emoção, ela não pensa, ela acaba colocando de lado os princípios. Vou usar um exemplo muito bobo, básico, mas que é muito comum na relação com o dinheiro e na relação amorosa. Geralmente, nesses dois tipos de relação, as pessoas, elas naturalmente esquecem os princípios. E aí, naturalmente, depois vêm as consequências. Então, é muito importante realmente esse tema por conta disso. A gente sempre vai fazer escolhas mais acertadas, a gente pode, naquele momento, eu vou contar um exemplo bobo aqui, vou aproveitar que tem mais um tempinho aqui, que hoje o André ainda não apareceu, mas vou usar um pouquinho o tempo dele aqui. É muito comum, eu já vi, você já deve ter visto também, uma pessoa que está trabalhando, né, e ela é testada no trabalho, né? Aí colocam ela no teste lá no trabalho dela para ver se ela vai ser honesta ou não vai ser honesta. E muitas das vezes a pessoa, ela consegue ali segurar a necessidade dela, que ela precisa muito daquele dinheiro, mas ela não se corrompe. Ela é testada numa situação onde ela pode ser honesta ou desonesta. E aquele patrão, na verdade, colocou ela naquela situação para testar ela, para ver se pode confiar nela um cargo maior de confiança. E muitas das vezes, pela necessidade que ela tem do dinheiro, às vezes está com um problema em casa, com um filho, com um problema de saúde, ela está precisando de dinheiro, e ela trabalha ali com o dinheiro, tem condições dela desviar o dinheiro, mas por princípios, né, ela não desvia. E aquele patrão, na verdade, ali viu que ela é uma pessoa honesta e vai e coloca ela no cargo de responsabilidade maior. Enfim, são vários exemplos. Então, eu acho que a gente deve realmente
estar sempre atento aos princípios, não só aos princípios bíblicos, mas aos princípios da lei, né? Nós estamos vivendo agora um momento de pandemia que muitas pessoas estão ignorando os princípios, né? O princípio de respeito ao outro, né? Enfim, existe as regras e ela simplesmente não respeita as regras, que são os princípios básicos para que a gente possa não se contaminar nem contaminar o outro, né, com o vírus. Mas, enfim, são várias coisas, são vários exemplos. Adriana, o que você trouxe para a gente hoje aí, em relação a esse assunto, a esse tema, por gentileza? Então, bom dia dia, mais bom uma dia a vez. todos. Então, na verdade, os princípios são a base dos valores, né? E tudo está ligado ao comportamento, né? Ligado a emoções, a decisões. Então, cada princípio, em cada momento que a gente precisa estar trabalhando os princípios em nós, porque nós trabalhamos os princípios em nós, né? Você deu exemplo aí do dinheiro, né? Às vezes um filho doente, que você precisa guardar os seus princípios numa hora difícil, numa hora de uma decisão muito delicada, né? Então, assim, o princípio é um adjetivo dirigido a alguém que significa que determinada pessoa possui atributos morais e éticos que pautam suas condutas como ser humano, né? Os atributos morais, eles representam os hábitos e costumes de uma sociedade, e a ética é um comportamento individual racionalizado. Então, por isso que quando você deu o exemplo aí dessa pessoa que o filho está doente, ela tem condições de ter um dinheiro na mão que não é o dinheiro dela, ela precisa ser racional naquele momento e guardar o princípio dela, né? O princípio de quê? De lealdade, de honestidade, né? Então, temos vários exemplos, né, de valores que precisamos cultivar, né? Respeito, honestidade, empatia, senso de justiça, educação, humildade, solidariedade, ética, tolerância, gratidão, disciplina, maturidade, amor, dedicação, amor próprio, fé, paz, conhecimento, lealdade. Tudo isso que eu falei são comportamentos, né, que devemos cultivar em nós. A pessoa de princípios, ela deve pensar de forma isenta de emoções. Por exemplo, é um segundo exemplo que a gente pode dar, né? Faz o que é certo para dar tudo certo. Às vezes, ela necessita de estar corrigindo um filho, mas o sentimento de mãe ou pai com o filho faz com que ela não tome a decisão certa da disciplina, né? Na maioria das vezes, com os filhos, acontece muito isso, né? De você ter essa dificuldade de manter seus princípios para fazer a vontade. Então, que possamos ter esse cuidado, né? Que os princípios realmente sejam a nossa base de valores, para que a gente possa cuidar até mesmo de nós e dos outros, através dos nossos princípios. Princípios são exemplos. Eu dou exemplo na minha vida de um comportamento ilibado. Eu dou exemplo na minha vida de um comportamento humano, honesto, de um comportamento de senso de justiça, eu sou justa. Então, é esse cuidado que nós temos que ter no nosso comportamento, porque princípios são comportamentos, né? E vou deixar uma frasezinha aqui, muito importante para a gente. Fortaleça os seus princípios e valores. Cuide-se, eles serão seu auxílio para a sua caminhada. Valorize seus princípios. Nossa essência está no que somos, não no que esperam que nós sejamos. É esse cuidado que nós temos que ter. A nossa essência está no que nós somos, o que somos. E não o que as pessoas esperam, porque muitas vezes as pessoas esperam, se for do interesse dela, da conveniência dela, que nós erramos. Não, nós temos que ser o que somos, manter nossos princípios. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Um bom dia. Bom dia, obrigado mais uma vez. Gente, isso é muito interessante, porque a Adriana falou agora no final. Porque, às vezes, você abandona seus princípios por causa de sentimento.
Porque um amigo, isso é besteira. Que nada, que isso é só a pessoa está ali para fazer uma escolha, tomar uma atitude. Não, eu não faço isso. Aí vem o filho, não, mãe, só uma vezinha, não faz mal, não. Ou então o amigo, geralmente os amigos têm uma influência muito grande, né, nessas questões. Uma pessoa próxima de você chega, não é nada demais, que é isso? Você é muito, as pessoas têm que falar, você é muito santinho, né? Mas não é a questão de ser santinho. A questão é que a pessoa que tem princípios, ela tem um controle emocional, porque ela pensa nas consequências. Porque a maioria das pessoas, quando ela age no sentimento, ela não para pensar, ela abandona os princípios, porque, na verdade, todos nós temos princípios. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, como a Adriana falou. O certo é certo, o errado é errado. Não tem essa, mas é meu filho, é minha filha, é meu amigo, é minha amiga. Não tem essa, gente. O certo é o certo, o errado é o errado. Eu me lembro de um caso logo no início da história, no início da história bíblica, sobre a Caim e Abel. Eu não esqueço nunca dessa história, porque fala exatamente isso. Deus fala para Caim, porque ele reclama, né? Ele faz malcriação, porque Deus pergunta sobre o irmão que ele tinha acabado de matar. E Deus fala para ele, rapaz, se você tivesse feito certo, você está aí chiando, está reclamando, está murmurando, mas se você tivesse feito certo, teria dado tudo certo. Mas você fez o errado, agora, o que você fez de errado vai vir contra você. Você vai ter que colher as consequências. Não adianta. Às vezes, eu já vi muitos casos de mães que os filhos fizeram escolhas erradas e elas não deixaram eles encarar as consequências. Pelo menos não deixou encarar naquele momento. Porque não adianta você tentar adiar as consequências. Você pode conseguir por um tempo. Quantas mães gastaram fortunas com filhos para tirar eles de uma prisão porque ele tinha cometido um crime? Aí foi lá, pagou um dinheirão para o advogado tirou o filho naquele momento. Mas daqui a pouco o filho foi lá e comete outro crime. Por quê? Porque ela não deixou ele encarar as consequências. Se ele tivesse encarado as consequências logo no primeiro ato dele, no primeiro crime dele, talvez ele já tivesse aprendido e não cometeria de novo e passaria a dar valor ao princípio, por exemplo, o exemplo do respeito ao próximo, de não cometer um ato criminoso contra o outro. Mas não, a pessoa vai lá, por causa do meu filho, ela gasta um dinheirão, faz de tudo, vende isso, vende aquilo, mas aquilo só vai adiar a consequência maior, que ele vai acabar sendo preso, porque ele não vai parar de cometer crime, porque ele viu que o crime compensa. Aqui no Brasil, então, meu Deus, o crime aqui parece que compensa, mas na verdade não compensa, gente. As consequências vêm mais cedo ou mais tarde. Nós estamos com uma participante hoje, a Michele Carvalheira, ela também é psicóloga, e o André até agora não entrou. Então, eu queria abrir o espaço para a Michele, é uma amiga nossa, que é psicóloga, se ela quiser fazer algum comentário sobre esse tema, fica à vontade, Michele. Michele Carvalheira. Senão, a gente vai dar continuidade aqui. Às vezes ela não preparou nada, não sabia. Peguei ela de surpresa. Pegou mesmo, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Pegou mesmo. Posso participar na próxima? Claro que pode. Eu imaginei que ia pegar de surpresa que você está indo trabalhar, sei que você está na correria essa hora. Não, eu estou estendendo roupa e estou te ouvindo. Gente, olha, é um prazer sempre ter alguém participando com a gente, porque a gente sabe que são temas que são do nosso dia a dia, sabe? São temas do nosso dia a dia, a gente precisa muito estar sempre refletindo sobre eles, porque não só para nós fortalecermos esses temas em nós, né? Um exemplo hoje, os princípios, fortalecer isso na gente, porque às vezes a gente também cai numa cilada dessa, por causa de sentimento.
seja no casamento, seja no relacionamento com os filhos, com os amigos. A gente tem que sempre estar atento, porque a questão são as consequências da falta de cuidado com os princípios. E com todos os outros temas que a gente falou aqui, mas hoje, especificamente, a gente está falando de princípios, então, eu acho que, se a gente não tiver cuidado realmente com isso, ter um equilíbrio emocional e realmente sermos disciplinados, rigorosos com os princípios básicos, né, que existem para cada situação, né? A gente tem que realmente valorizar isso. São agora, deixa eu olhar aqui o horário, 7h22. Eu queria abrir o espaço, então, para a Márcia. Márcia quer trazer alguma coisa, alguma experiência? Traga alguma experiência sobre isso, porque vai ser interessante para a gente ouvir uma experiência na prática. Você tem alguma experiência que quer trazer para a gente? Bom dia. Então, eu sempre ouvi uma frase, e eu acho interessante, que é procurarmos colocar nossos princípios acima da personalidade, né? E é aquilo, né? É tipo você ler frase no para-choque do caminhão, você acha lindo. Hoje não é nem para-choque do caminhão, né? Hoje as frases estão nas redes sociais, nos status do WhatsApp, né? Não é mais o para-choque do caminhão. É tudo muito verdade. bonito, mas na hora de praticar você esquece completamente. E eu já me lasquei muito, né? Por conta disso, de esquecer que eu achei essa frase linda, que eu sempre falo isso, que eu sempre procurei, mas teve horas na minha vida que eu esquecia completamente, principalmente em questão de relacionamento, né? E uma coisa vai puxando a outra, aí às vezes você, trabalhando, acaba fazendo um negócio que você não coloca teu princípio, né? Tem até uma frase, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, o que aconteceu com Caim foi justamente isso, né? Ele não teve temor a Deus, e não é ter medo de Deus. Quando a gente tem temor a Deus, a gente coloca o nosso princípio acima de tudo, né? E procura em Deus a orientação certa para fazer aquilo, ou seja, no relacionamento afetivo, de família, a relacionamento que eu não estou me referindo não só a relacionamento homem e mulher, falando relacionamento com filhos, com irmãos, com família, amigos, com tudo. E uma coisa vai puxando a outra e você acaba se lascando, né? E hoje eu procuro realmente, hoje literalmente eu coloco os meus princípios, e os meus princípios eles estão todos, porque tem isso também, né? Onde seus princípios estão colocados? Meu princípio está em Deus, né? Ontem mesmo eu fui ver um negócio para mim. Antes de chegar lá, eu pedi a Deus, Deus, me orienta, se for da tua vontade, seja feita a tua vontade, porque diversas vezes, isso no meio do caminho indo, né? Eu conversando com Deus diversas vezes, eu me deixava levar pela paisagem, pelo lugar, não sei o quê, e eu fazia um péssimo negócio, sabe? E ontem eu pude ver como é legal, eu não fiz, eu não achei legal, estou até com uma outra coisa em vista, mas eu achei legal que, deixando Deus controlar os meus princípios, nossa, mesmo que o resultado não seja aquilo que eu queria, eu me senti bem, eu me senti aliviada, eu me senti feliz, sabe? Então é muito bom você colocar. E eu vejo que hoje em dia as pessoas não conseguem fazer isso, né? E principalmente nessa questão de redes sociais. Às vezes as pessoas, eu vejo muito isso em grupos que eu sou, por conta de algumas coisas que eu faço, eu sou obrigada a estar em grupos de WhatsApp, até para divulgar aqui o canal.
E eu leio coisas que eu fico assim, aí eu coloco meu princípio, tem que colocar meu princípio, porque a minha personalidade é chegar lá, sabe, sair falando um monte, mas eu coloco, fico quieta, leio, mas fico pensando, vocês estavam falando, aí eu estava pensando sobre isso também. As pessoas querem divulgar as coisas e elas não procuram saber se aquilo é verdade ou não. Por que ela quer divulgar aquilo? Porque ela está colocando a personalidade dela acima nos princípios, para mostrar que ela está divulgando. Hoje, as pessoas divulgam muito fake news sem saber que é fake news e acabam, às vezes, até prejudicando amigos ou a ela própria, porque ela não procurou primeiro saber se aquilo é verdade ou não. Por quê? Porque a personalidade dela precisa ser alimentada, de que ela divulgou uma coisa bacana, e aquilo ali não é legal de divulgar, não é legal. Empregos falsos, isso aí está sendo assim muito grande, porque a pessoa postou ali que uma grande empresa está divulgando, está colocando empregos com salários faraônicos, e ela não procura ligar para a empresa para saber se A é verdade. a gente vai entrar, inclusive, na semana que vem eu vou sugerir um tema redes sociais. Muito bom. Mas muito Então, obrigado, Márcia, só para pela concluir, sua... eu volto na frase, né? Colocar os princípios acima da nossa personalidade. Essa é a dica, né? Do Sim, dia. Do é dia de verdade, hoje, assim, de todos os dias da nossa eu vida. acho que tem que colocar os nossos princípios sempre acima de tudo. Não é só da personalidade, porque existem os princípios bíblicos, conforme a Rosina falou, existem os princípios da lei, os princípios da emoção, como a Adriana falou, existem vários princípios para a gente estar norteando as nossas escolhas. Se a gente realmente tiver um equilíbrio, mas não é fácil. Por isso que não adianta a gente julgar as pessoas, criticar ou tentar mudar as pessoas. O que a gente pode fazer, na verdade, é fazer as pessoas pensar. O objetivo desse canal aqui não é julgar ninguém, não é criticar ninguém. O objetivo desse canal, desse encontro, é levar as pessoas a pensar. O nosso canal no YouTube, Princípio e Atitude, ele tem um objetivo principal, né? E a gente não vai abrir mão nunca disso, porque é um princípio do nosso canal, é levar as pessoas a pensar. Dar liberdade para elas aqui sempre que possível falar, né? Mas principalmente refletir, pensar. Por quê? Quando a gente para pensar, as nossas escolhas vão ser mais acertadas. Eu vou terminar, então, agora, fazendo oração, e amanhã nosso tema, não vou perguntar à minha irmã, porque amanhã nosso tema é atitude. O nome do nosso canal no YouTube é Princípio e Atitude. Então, hoje a gente falou sobre o princípio e amanhã a gente vai falar sobre atitude, por uma coincidência muito boa isso. São coisas essenciais para a nossa vida. Princípios e tomar atitudes, porque não adianta, como já foi falado aqui, a gente saber a receita se a gente não usar. Não adianta a gente conhecer os princípios, como a maioria das pessoas conhece, um princípio muito comum, que é o respeito. As pessoas sabem que você tem que respeitar o outro, mas ela não respeita. Ela sabe que tem que ser honesta, mas ela não é. Então, não adianta conhecer, você tem que ter atitude de ser, de praticar aquilo. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Deus amado, querido, nós te louvamos e agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos e podermos compartilhar as nossas experiências e aquilo que as tuas servas sempre preparam com muito carinho para a gente, sabe? Tiram o seu tempo para preparar algo para trazer aqui para este canal, para este encontro, para cada tema que aqui nós nos reunimos para falar, Senhor. Então, abençoa a vida de cada um de que tem aqui contribuído com esse canal, com esse encontro. Abençoa aquelas pessoas que vão assistir pelo canal mais tarde ou em qualquer outro dia. Abençoa esse dia, Pai. Nós entregamos tudo nas tuas santas e gloriosas mãos. Abençoa o André também, que hoje não pode estar com a gente, sua família dele. Enfim, Senhor, abençoa todas as famílias dessa terra. Abençoa as autoridades do nosso país. Meu Deus, abençoa para que
haja, Senhor, cada vez mais uma oportunidade das pessoas poderem se cuidar, não só na sua saúde física, mas emocional e espiritual, para que cada dia as pessoas possam, Senhor, sabe, ter mais qualidade de vida. Ter, Senhor, uma vida realmente saudável para que elas possam usufruir melhor, meu Deus, daquilo que o Senhor tem oferecido a cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo, entregamos tudo e todos em tuas mãos, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, bom dia para todos. Apareçam aí para eu poder dar um tchau para vocês. Amamos dia. muito. Amamos muito. Até amanhã, gente. Até Fica com amanhã. Deus. Até amanhã.